19h04, estamos começando em Negrito de hoje. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem o nosso papo marcado aqui na Nova Metrô, logo depois da tarde de samba com o Júnior Belo, um pouquinho antes do pessoal do Esquina Democrática, que já está por aqui agilizando o programa de hoje. Peço desculpa pela minha voz, que está um pouquinho mais fanha que o normal. Eu já sou meio fanha, né? Mas esse frio aqui de Porto Alegre, a gripe me pegou. E o meu convidado está meio gripadinho também, né? Já estou aqui com o Sirmar Antunes. Boa noite, Sirmar. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar aqui para trocar essa ideia contigo e com esse frio. E esse estúdio aqui tá tão acolhedor que dá vontade de ficar aqui, né? Vontade de ficar por aqui. Calor humano aqui tem, isso aí nunca falta. Bom, Sirmar, ator maravilhoso. A gente vai falar sobre os muitos trabalhos que tu fizeste e tá fazendo por aí. Mas de onde é que tu vieste, Sirmar? De onde é que tu vem? Como é que é a tua família? Muita família grande? Como é que é um pouco do início da tua história? Eu sou de Porto mesmo, nasci em Porto. Bem pertinho aqui no bairro Medianeira. Uhum. Na verdade, eu nasci literalmente, quando eu digo lá no hospital, mas os meus pais moravam, na época que eu nasci, aqui na Botafogo. Uhum. Pertinho aqui e naquela época, tinha um depósito da Brahma e tinha um terreno grande ali. E ali eu nasci naquele terreno, uma vilinha. Uhum. Onde é hoje um motel. Quer dizer, eu nasci num depósito de cerveja e hoje é motel, cara. Eu nasci bem. E aí fui morar na Medianeira com 2 anos e tal. E aí fui até 30 anos morando na Medianeira. Eu sou filho de Porto Alegre. E com toda essa coisa comecei a fazer teatro no bairro com os amigos e tal. Aí fui para um grupo de teatro de Canoas, que também funcionava aqui, e comecei a fazer. Eu sou autodidata, quer dizer, ou seja, eu não comecei assim com um curso de teatro. Sim. Fiz aquelas oficinazinhas que a gente fazia e tal, de voz, de expressão corporal, e começo a fazer. Sou oriundo do teatro de rua. Sim. Então tu descobriu bem cedo que queria ser ator. Na verdade, eu acho que eu descobri criança ainda, porque a minha mãe, as minhas tias e tal, minha avó, ouviam muitas novelas de rádio. Uhum. E aí, e logo depois, eu ouvia junto e tal, quando eu estava em horário escolar, eu queria imitar tudo aquilo que eu ouvia, quer dizer, talvez ali, não sei se por isso influenciou também. E aí, eu na verdade, naquela época ninguém falava em hiperatividade e tal. Sim. E eu era um daqueles alunos que eu achava assim, que a minha mãe era uma pessoa muito importante. Eu tinha minha mãe como muito importante, porque todo dia os professores queriam trocar uma ideia com ela, conversar com ela. E a tua mãe fazia o quê? A minha mãe era do lar, minha mãe era de casa, meu pai era estivador, e ex-combatente, e a minha mãe era do lar. E a minha mãe, todos os dias os professores queriam conversar com ela, eu achava estranho. Todo dia, essa mãe está aqui no colégio, minha mãe deve ser importante, mas não era isso. Imagina. Era eu. Achando que era para elogiar, mas não. Aí uma professora de educação física, né, uma daquelas da época e tal, sugeriu para minha mãe, a diretora e tal, que ou coloque esse menino num curso de teatro, ou leve ele no psicólogo, quer dizer... Gastar essa energia aí. Pobre vai levar em psicólogo, caramba. E não tinha grupo de teatro nem nada. E uma das professoras de educação física fundou um grupinho para dividir os horários de educação física, quem quisesse fazer esporte e tal, e fazia. E eu optei por aí, e aí melhorei total. Sim. Canalizei ali, e ali talvez nasceu o ator ali sem que eu percebesse. Uhum. Aí já com 16, 17 anos, aí comecei a fazer teatro amador e tal, e aí comecei. Começou a se profissionalizar. Sim. Eu tenho, esse ano de 2016, estou completando 40 anos como profissional. Olha só, tem que ter uma comemoração aí. Fora 2 anos e pouco de chamado amador, mas eu digo profissional quando eu fiz meu primeiro trabalho ganhando aquele cachezinho que aí já estava certo. Sim. Na época era um salário mínimo que o Grupo Canoense Teatro foi contratado pelo Mobral, o antigo Movimento Brasileiro de Alfabetização, para levar um espetáculo, uma comédia, em alguma cidade interior. Então, cada artista ganhava um salário mínimo por mês. Em 76, foi aí que eu marco o início da coisa profissional. Mas viver mesmo da arte, eu vivo só a partir de
96. Uhum. Nossa, já Aí vivendo nas os últimas... apenas, eu tinha emprego, trabalhava. As pessoas, aquela coisa que é normal, as pessoas perguntarem, tu tá fazendo teatro, mas que trabalho? Sim. Qual é a tua profissão? Tu faz só isso ou trabalha também? Como se trabalho. aquilo não fosse um trabalho. E em casa, obviamente, meu pai ficava assim, pegar um emprego, cara. Vai viver de sonho e tal. Sim, né? E eu sempre tive uma paixão muito grande pelo cinema. E não era nem aquela coisa do cinema americano, de ver os filmes na televisão, não. Era cinema brasileiro, os filmes preto e branco. Eu vi um negão assim, um dos meus pares, assim, ver aquele negão, eu quero fazer o que aquele negão faz. Sim. Seu Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo. Minha grande inspiração para querer fazer cinema. Aí meu pai dizia assim, tu não vai fazer cinema, porque senão tu vai ter que sair daqui e ir pro Rio. A tua mãe não vai querer. Perdi minha mãe com 17 anos e meio. Meu primeiro trabalho com teatro, na verdade, foi um trabalho que ficou só nos ensaios. A gente chegou a fazer uma apresentação para os amigos. Mas é dentro da sala da minha casa. Nossa! Na sala da minha casa. Aí a mãe ficou doente, a gente parou e tal, e aí minha mãe faleceu. Eu tinha 17 para 18 anos. E aí meu pai dizia que não vai fazer cinema aqui. Não vai conseguir fazer cinema. Aqui no Só Sul quem faz difícil. cinema aqui é o Teixeirinha, vai fazer filme com Teixeirinha, aquela coisa toda. E, na verdade, em 76, eu me apaixonei de verdade pelo cinema. Porque eu me inscrevi para fazer figuração num filme do Teixeirinha. Olha, e foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Aí eu vi aquela parafernália toda, iluminação e tal e tal. É isso que eu quero fazer. Se apaixonou de vez. E aí, tal, mas eu vi os filmes preto e branco, da Vera Cruz, da Atlântida e tal, e era isso que eu queria fazer, porque, não sei, era a paixão pelo cinema, né? Era o meu teatro, o meu eu ator, dizia assim, eu quero estar na tela, quer dizer, e aí, não é que eu consegui, sem sair do Sul, fazer toda uma carreira aqui, fazendo praticamente muito mais cinema do que teatro. Sim, sim. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque tu tem um nome muito forte e conseguiu uma carreira aqui, né? Sem precisar sair. Porque tem muito isso para músico e para ator, que parece que chega um momento que tem que ir ou para Rio ou para São Paulo, né? Em 86, quando a gente fez o curta O Dia que Dorival Coroaguada, premiadíssimo curta de Jorge Furtado e do Zé Pedro Goulart, naquela época o Pedro Santos, o Marcos Breda e o Luiz Emílio Strasburgo, parece todo mundo, diziam para mim, vamos embora, vamos subir. Rio, São Paulo, e aí faltou a coragem. É mesmo. Aí eu disse assim, não, eu estava trabalhando nos Correios, mas não vou. E se eu tivesse ido naquela época, legal, estaria talvez fazendo televisão, talvez não. Sim. Mas eu achei legal ficar aqui, eu sou meio agarrado nessa terrinha aqui. É. Tudo que ela tem de belo e de mazelas. Eu adoro. É daqui que eu sou, é aqui que eu vou ficar. Então, e tem muita gente que até volta, né? Vai e acaba fazendo o caminho de volta. Atores algumas pessoas que... Aí eu fui depois, aí fui morar em São Paulo. Aí eu morei em São Paulo de 96 anos. De 91 a 96. E lá eu trabalhava numa empresa que o Acaiabe tinha, o João Acaiabe, que fez o do Dorival, fez o personagem do Dorival, ele tinha uma empresa que ele contratava atores, atrizes, músicos e bailarinos para fazer o trabalho que é justamente o que a gente, de arte e educação. Trabalhar na periferia. E eu trabalhei um ano com a Acaiabe, junto com o Ailton Graça, que também trabalhava na época com a Acaiabe, só que a gente trabalhava cada um num bairro. A gente se encontrava 2 vezes no mês, no dia de receber. Então foi uma experiência muito legal de trabalhar com a Acaiabe e trabalhar com crianças. E eu não fiz, nesse período, eu não fiz teatro como ator. Só fui arte educador e depois fui para a TV Bandeirantes fazer na equipe de iluminação da Band. Que a minha segunda paixão é luz, não, teve uma passagem, então, pela TV ali. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar mais, então, sobre esses trabalhos todos aí. A gente vai dar uma pausa aqui para ouvir uma música aqui no Em Negrito 19h13, mas não sai daí, já tem mais bate-papo aqui com o Sirmar Antunes. Você está na Nova Metro Music com Fernanda Carvalho. 19h20, estamos voltando aqui para o nosso papo no Em Negrito de hoje. Estou recebendo o ator Sirmar Antunes e começa esse bloco agora com a pergunta do Israel Ávila, né, que faz o programa Setor 1 aqui de Carnaval. E ele te parabenizou pelo talento e perguntou sobre a origem do teu nome. Olha, primeiro vou contar uma historinha rapidinha. Esse nome já me deu tanta alegria, Israel. É o seguinte, no Festival de Cinema de Recife, o Canal Brasil dá um presente para todo mundo. Então, um presente.
vídeos e tal, camiseta, eu amo cinema brasileiro. E estávamos eu, o Anderson Simões e o Esdras Rubim no mesmo apartamento. Chegou 3 bolsas e aos atores Anderson Simões, Sirmar Antunes e ao produtor Esdras Rubim. Cada um deles ganhou uma camiseta do Canal Brasil, eu ganhei uma Baby Look. Acharam que era a Sirmar. Exatamente. No Festival de Brasília também, o crachá grande, Sirmar Antunes, atriz, neto, perto, sua alma, Rio Grande do Sul. Aí trocaram e tal. Então, meu nome é o seguinte, é uma mistura de S-I-R de Sírio e M-A-R de Marília. Olha, você juntou o nome do pai com o nome da mãe. Exatamente. O Sirmar. E o nome, tu tem irmãos? Os nomes Não, também... tem só 2 irmãs. Aí ficou a minha irmã Mara e a outra irmã Silvia. Uhum. Que meu pai queria colocar Marcíria. Aí que teria o contrário. A minha mãe não, deixa uma mistura. Deixa. Vamos focar e só... em família, as pessoas todas da minha família me chamam de Silmar. Olha só. Porque a minha tia não gostava de Sirmar. Uhum. E aí pilhou todo mundo e em casa, minhas irmãs, toda a família. Sim, é Silmar todo em mundo família. chama de Silmar. Então quando alguém tá na rua, alguém, ô Silmar e tal, eu já sei, isso é o amigo de infância. Esse é parente. Ou é parente ou amigo de infância. Então, Israel, tá respondido a pergunta. Que legal. Silmar é um nome que muita gente acha até que é um nome árabe, Mar ou Mar e tal, mas não é. Daí algumas pessoas olham esse narizinho aqui bem egípcio, pensam que é, mas não é não. Já acha que não, já sabe que não. Bom, eu quero falar um pouco mais sobre a questão da negritude e do teu trabalho, né? Sempre que eu chamei pessoas da arte, da música e do teatro aqui, a gente já teve de tudo, né? A Glau, por exemplo, Glau Barros nos contou que ela já tinha essa identidade e levou isso para o trabalho, né? O Gil Colares já nos contou uma história um pouco diferente, que ele começou fazendo trabalhos, enfim, né, alternativos, e aí, daqui a pouco, percebeu que era importante trazer essa negritude para os trabalhos dele. Como é que foi contigo? Olha, comigo foi assim, em casa mesmo, sempre foi a minha família, eu sempre tive uma educação muito legal em casa, e dessa coisa de autoestima, da nossa negritude, que não iam gostar disso, que vão te chamar disso. Então, ergue a cabeça e não dá bola e responde com o teu trabalho, responde com a tua educação, leia sempre e tal, desde garoto. Então, quando eu comecei a querer fazer teatro e querer me inspirar no Grande Otelo, eu via que naquela época que eu comecei, nos anos 70, existiam poucos atores e atrizes negros atuando em Porto Alegre. Então, aí eu fui ver que eu não posso dizer que nunca sofri discriminação, porque isso aí todo negro no Brasil já sofreu de alguma forma ou de outra, ou na escola, ou no ambiente de trabalho. Então a minha mãe, minhas tias, minha família, tem muita mulher, então elas me antenaram para que eu treinasse o ouvido e o olhar. Sim. Porque às vezes a gente se saca que não precisa alguém falar alguma coisa. É verdade. O olhar te diz muito. Então, eu comecei a ver essa coisa da negritude, e como a minha mãe lia poesia para mim desde pequeno, eu vi na poesia dos nossos poetas, e às vezes não só poetas negros, poesia em geral, e fui fazendo, e fui me afirmando que as pessoas dizem assim, são poucos atores que tem, por exemplo, atores aqui em Porto Alegre mesmo, são muito poucos atores que têm, por exemplo, sempre uma carta na manga, com uma obra poética, seja qual for, desde Vinícius, Oliveira, Silveira, poetas. Então, porque eu sempre tive isso, desde quando eu comecei. Então, às vezes, estava num bar, tomando um drink e tal, largava uma poesia, as pessoas, pá, quem é esse ator e tal? Esse cara é ator, é declamador? Não. Eu disse, eu não sei declamar, eu sou um dizedor de texto. E aí foi... Então, foi desde cedo, eu comecei já com essa coisa de me blindar. Foi aí que eu me blindei de... Bom, antes deles me chamarem, eu já digo antes, sou negão, sou negro. Aí eu sou, opa, peraí. Quando ele fala assim, as pessoas não... Elas ficam um pouco mais meio desarmadas para usar. Então, quando uso alguma coisa, eu falo mesmo, olha, eu não gostei disso, tudo bem. Aí, assim, um bate-papo legal, sem, por exemplo, só na peneira, sabe? Sim. Só fica à vista. Então, eu fui blindado, já cheguei blindado. Já cheguei, por exemplo, com um escudo, dizendo eu sou, mas eu... E aí, com outra postura, né? E eu fiquei um pouco assustado, porque eu queria fazer o Arena, porque, na verdade, o Teatro Arena, quando eu comecei, era assim, era um foco de resistência da ditadura militar e tudo mais. E meu pai é militar. Meu pai detestava aquela coisa do Arena, porque tu vai fazer teatro e tal. Meu pai é muito machista, é um cara com pouca, por exemplo, um cara que tinha uma visão de mundo, mas não aceitava certas coisas.
Sim. Pra fazer teatro. Tinha convicções ele queria que eu fortes. fosse militar, tal. Hoje eu brinco que meu velho deve estar onde ele está, lá em cima, no terceiro andar, deve estar feliz porque eu fiz um monte de papel militar no cinema. Sim, é Então, verdade. agora ele tá feliz. Então, mas depois, quando ele conheceu o pessoal do Arena, o velho começou a ir no teatro e fez amizade com todo mundo do Teatro de Arena. Quer dizer, Sim. então, mas então eu fui blindado por isso. Olha, que meu pai era estivador, um cara fortão, um baita de um cara, que tinha, assim, um coração de papel. Aham. Tinha uma coisa muito forte, era um baita do sujeito, mas era durão. Meu filho, não. Sim. Então, se eu fosse gay, meu velho me matava. Essa opção não tinha. Não tinha essa opção, porque, sabe aquela coisa assim de... Depois aí, o velho começou a aprender a gostar do teatro. Até poesia o velho começou a aprender. Já amoleceu o coração que já era amoleceu. mole. Mas foi exatamente essa coisa de eu me blindar e chegar antes do local, qualquer coisa. Isso aí já com 18 anos, 19. E aí, fui sem medo. E é interessante tu dizer, por exemplo, que tu olhava e se inspirava no Grande Otelo. Ou seja, é uma história um pouco diferente daquelas de alguns outros atores, por exemplo, que olha, não se vê ali e vai meio que remar contra a maré. Então tu tinha uma referência, né? Tinha, era a minha referência mesmo, porque nas novelas de televisão, na época, eu acho que não estava como nem Globo, tinha esse potencial todo, eram as novelas do Tupi, quando a gente foi chegar à televisão, já foi depois da Copa de 70, foi 74, 75, 76, que foi chegar a televisão na minha casa, na casa da minha avó. E aí, então, quando a gente assistia alguns filmes e algumas novelas da época, a gente não se via, como até hoje. Sim. Como até hoje. É Eu acho que não é só eu acho que precisou vir o Spike Lee e ver isso, mas nós já tínhamos visto. Se eu ligar a TV, isso aqui é um país europeu. É verdade. Aí, só que tem um detalhe. Será que o Tarcísio Meira está velhinho e a Glória Menezes também? Será que o Lázaro e a Thaís vão ficar velhinhos na televisão ou vai dar lugar para outros? É isso que acontece. O Pitanga tem uma fala muito interessante. Eles sempre trocaram 12 por meia dúzia. Aliás, 6 por meia dúzia. Então, bota esses 6 agora, deixa eles estourarem. Quando encher, bota mais, tira eles, bota outro. Só que não é como os outros atores não negros que fazem uma história... E aí ficam velhinhos, fazem vovôs, fazem empresários, e aí os negão não. Vão se adaptando, né? Exato, então é isso. Então eu digo assim que a televisão deveria ser uma fonte de aprendizado e para que as pessoas olhassem e se vissem. Sim. Quem mora na serra se vê. Quem mora nas regiões ribeirinhas se vê, os negros se verem, as negras, e todo mundo se vê. Não, mas tu não vê isso. Essa não é a nossa O realidade. próprio nordestino não se vê na TV. Tudo é estereotipado. Então tu vê um personagem maravilhoso, de uma atriz ou ator grandioso, mas que está estereotipado. Gaúcho, então, nem se fala. É aquele sotaque forçado que a gente não se enxerga. O Zé de Abreu faz um gaúcho muito bem, porque ele morou aqui, fez toda uma carreira aqui, ele sabe. Sim. Ele tem a manha, porque ele é um paulista que veio para cá com 16, 17 anos. Fez toda a carreira do teatro aqui, então é um dos caras que melhor faz gaúcho. E não sendo gaúcho. Isso que tu estava falando é a Neuza Borges, esses dias colocou no Facebook dela, né? Dizendo que ela não entende o que aconteceu, né? Porque geralmente a resposta que dão para ela para não ter papéis é de que mudou o perfil. E ela diz, mas que perfil será que aconteceu, caramba? né? E realmente ela não conseguiu, como tu está dizendo, envelhecer. Exatamente. Na televisão. E o Milton Gonçalves está dentro da TV porque ele é o mais antigo funcionário da Globo. Primeiro, a carteira assinada é dele, Tarcísio, Frescoco, Glória, eu acho que é os 5, 4 primeiros funcionários. Só que ele dirige também. Sim. Mas só que é o seguinte, o cara dirigia... em detalhe, foi assinar a direção depois de muito tempo. O Pilar dirigiu aquela novela... Escravizauro, não. Sim, a Moça. Sim. A remake. Mas já tinha dirigido também. Só não tinha conseguido colocar o nome no trabalho. Mas parece que o Pilar chegou a assinar na Manchete a novela que a Thaís estreou. Então não foi na Globo que ela foi protagonista, ela já foi protagonista. Quer dizer, então, tudo isso aí a gente olha e diz assim, não. Aí eles falam assim, não, mas vocês têm essa mania, todo mundo, tudo é racismo para vocês. Não é, gente. Basta olhar, não né? Não é para mim que é racista, mas qualquer pessoa. É verdade. Inclusive pessoas não negras que têm uma capacidade, uma sensibilidade de sacar um pouquinho mais além, vê que, alguma coisa está errada. Sim. Se somos 50% da população,
vamos ter taco a taco. Cadê os nossos 50% ali, 50%, né? 50%, quer dizer, de estar na TV, de estar nos cinemas, de estar... Eu fiz alguns papéis, alguns bons papéis no cinema aqui do Sul, cinema gaúcho. E aí tem uma coisa que todo mundo fala, eu lembro que passava os cultos da RBS, os cultos gaúchos, os caras de São Paulo, Rio, em Gramado, diziam assim, não, os caras são tão bairristas porque eles não fazem curta-metragem, fazem cultas gaúchos. Sim, é verdade. Mas Mudamos o nome, inclusive. Essa eu nunca tinha parado para pensar. Mas o pessoal brincava assim, dizia assim, não, na verdade é porque nasceu de uma premiação no Festival de Gramado, que era os cultos nacional, e valorizando os profissionais daqui que não entravam na competição nacional, tinha os cultos gaúchos. Então, aí uma emissora de televisão resolveu passar esses cultos de cinema produzido aqui, tal. Então, eu fiz alguns trabalhos. Uns é considerado que é um pouco estereotipado, mas a maioria não. São personagens que eu me considero digno porque eu consegui dar dignidade para eles. Se deixar só pelo roteiro, muitas vezes tem detalhes no roteiro, que se não tiver a capacidade de dar uma distorcida ou convencer o diretor ou o roteirista de aquela forma de falar vai ser contra, eu vou lá depondo contra não só a mim, mas contra todo um grupo de pessoas, ou seja, a minha própria etnia. Então eu quero dizer que se é para fazer um bandido, eu faço bandido. Mas eu sou o principal, fazer a história do bandido. Sim. O nome do bandido é Joãozinho, então vou fazer o Joãozinho, primeiro nome no cadete, o melhor salário é o meu, vou fazer a história do Joãozinho. Agora, para fazer um bandido só para ser o matador... Só para ser mais um ali, mais um, quer dizer, então é tipo de coisa assim. E aí, eu me lembro do Milton Gonçalves, que aí o Milton Gonçalves dizia assim, quando ele ganhou o prêmio como a da Rainha Diaba, ele ganhou o prêmio, melhor ator e tal, e pararam de convidar ele. Tipo, agora que tinha que me convidar. Não, porque agora ele pode tirar trabalho de muita gente. Sim. Aí vai doer alguém, é por isso. Tem toda uma Então, caminhada. a gente tem que estar sempre antenado nessas coisas. E eu fico feliz. Falou no Gil Colares. O Gil é um menino que está aqui estourando. E é um baita de um talento. Glau Barros e tal. Então, que bom que hoje, eu já com a neve caindo na cabeça, eu posso dizer assim, pô, caramba, tá cheio de gente fazendo teatro. Agora não pode dizer, pelo menos no Teatro Gaúcho ou no Cinema Gaúcho, que não tem espaço, não tem. Então, façam roteiros. E nós precisamos fazer nossos roteiros para que a gente seja para nós podermos contar a nossa própria história. Sermos os protagonistas da história. Sim. Que normalmente não. E tem belos roteiros. Tabajara Ruas é um que sempre coloca atores negros nos seus roteiros, nos seus filmes e tal. Maravilha, que versa, tá para sair até futuramente, um filme sobre os lanceiros negros e tal. Quer dizer, mas eu digo que nós temos que escrever os nossos roteiros. Isso é importante. Isso é muito importante. Dos jovens talentos aí, procurar dirigir cinema. Eu acho que dentro de cada um de nós pode estar um Jefferson D. E pode estar um Spike Lee. Só não vai estar o salário deles, mas... Mas a gente começa, né? E eu digo assim, outra coisa, se a mãe é África, nós todos somos meio primos, meio irmãos. Então eu tenho um primo lá, o tal de meu primo Baraque, a minha prima... VUP, então é mais ou menos por isso. Então acho que temos que nos espelhar em alguém, vamos nos espelhar em quem está peleando. E sempre peleou. Olha o exemplo do Muhammad Ali. Sim. Que ele abriu mão de muita coisa por uma questão de posicionamento político. O que hoje a gente muitas vezes não vai abrir mão de um trabalho para dizer, não, eu vou fazer isso aqui, não, vai ganhar tanto e tal. Não, ele abriu mão. Para ele abriu mão de ir para a guerra, de deixar dos 5 anos depois, de ser inclusive preso. Quer dizer, isso aí é um cara que a gente tem que ter um respeito. Sim. E como os nossos heróis, João Cândido, que reescreveu a história do Brasil. Pegou a caneta dele, ou seja, a sensibilidade dele e reescreveu. A partir de hoje, eu estou dizendo que não vai ter mais Gibata. Então é isso. Então eu me orgulho. Aí fiz João Cândido no teatro. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A gente faz mais uma pausa, 19h35. E daqui a pouco eu quero saber também sobre isso, né? Esses papéis que tu fez. E a importância de repente, sentir na pele ser essas pessoas aí que a gente tanto admira, né? Tem aqui, ó, o Mário Terra. Mário Terra, grande Mário Terra. Tá mandando um abraço pra gente, tá nos ouvindo. E chegou uma aqui agora também, ó, que te chamou de Silmar, hein?
acho que te conhece. Fala um pouco mais devagar. Mas quem será que tá falando? Tá, é que eu falo pra caramba. Manda o nome pra gente, mas te chamou de Silmar. Tá com L Já ali. sei que é, eu acho que é a minha prima. Ó, será que é? Manda aí, prima. Manda o teu nome pra gente saber se foi tu mesmo. Que ela falou que ia colocar uma sargento da brigada. Ah, tá. Então tá. A gente faz uma pausa pra música e daqui a pouco a gente fala mais então sobre esses papéis todos aí. Eu tô rindo aqui porque o Silmar tá dizendo aqui que vai falar mais calmamente. Quem falou isso foi a Michele de Cachoeirinha. Vamos dar Falou, Michele. Um beijo pra ela lá. Levado pela emoção, a gente começa a falar e quer falar tudo. Quer falar tudo ao mesmo tempo. Então agora, mais calmamente, um abraço, um beijo pra ti, Michele. Muito obrigado pela participação. Bom, Silmar, no último bloco tu terminou falando que fez João Cândido no teatro, né? No cinema tu também fez muitas coisas ligadas à nossa história, a personagens da nossa história. Talvez o mais famoso seja Neto Perde Sua Alma, né? Sim, sim. Onde se contou a história do massacre de Porongos, que, na minha opinião, é uma das coisas mais tristes que aconteceu na nossa trajetória. E esses dias eu estava vendo a Sharon Menezes falando desse último papel que ela está fazendo na TV, e ela disse que quando ela colocou aquela corrente no pescoço, Que chama né, aquele negócio. ela disse, sempre soube que aquilo existiu, mas quando eu coloquei aquilo, mudou totalmente, assim. Tu, ao fazer João Cândido, mesmo conhecendo a história dele, ou ao fazer ali, ao encenar o massacre de Porongos, mesmo sabendo da história, dá realmente uma emoção diferente? Até porque eu fiz um outro filme, depois do Neto Perde Sua Alma, eu fiz o Concerto Campestre, que eu fazia um cara das charqueadas, e a gente filmou dentro da charqueada de São João, lá em Pelotas. Aquele lugar é impregnado de uma energia muito forte. E aí eu fico pensando, quantas vidas passaram por ali. Então a gente se valoriza muito mais em saber a perversidade que foi os 300, 400 anos de processo colonial que nos levou a comunidade negra, 4 milhões de negros que vieram, que ficaram, que dançaram oceano na vinda, e os que conseguiram. Por que tudo foi feito para que não existíssemos mais? E que força nós temos da gente continuar peleando e dizendo: somos belos, somos lindos, somos maravilhosos, somos inteligentes, somos bonitos, temos uma linda história para contar, por isso estamos aqui. E não adiantou nada todo mundo fazer que o processo de embranquecimento, o processo de genocídio, que ainda continua aí. Sim. Os nossos jovens estão sendo mortos dioturnamente, em nome de uma segurança que temos aí, e é uma verdade, aos olhos as PMs foram criadas como para buscarem escravos fujões. Sim. No Brasil, em cada estado tinha sua PM, que foi com essa proposta. Quer dizer, e aí a gente vê hoje a gente conseguir se autoafirmar. Então eu acho muito interessante. E eu sinto isso. O que a Sharon sentiu, eu também senti quando eu coloquei o figurino do João Cândido e li, e aprendi, e tive acesso à entrevista que ele deu para o Museu da Imagem e do Som. Sim. E fazia tudo na primeira pessoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, tu imagina aquele homem que nunca levou uma chibatada. É verdade. Ele nunca levou uma chibatada. Isso pouca gente sabe, né? Ele não levou. Ele era um cara até que ele tinha tanto conhecimento que ele era um timoneiro e tinha conhecimento que só quem comanda o navio é o almirante. Não tem como. E ele tinha tanta credibilidade com seus colegas que ele, ao liderar, ele comandou 3, 4 navios para o rádio. E deu aviso diretamente para o rádio do Palácio do Catete. Se vocês não fazer o que a gente quer, eu vou dar um tirinho só para mostrar para vocês. E deu um tiro. Quer dizer, os caras pararam aí. E outra coisa, ele fazia isso, ele levava navios daqui para Inglaterra, acompanhando as feituras a fabricação dos navios. E lá ele teve contato com os marinheiros ingleses e viu que os caras comiam a comida, era a mesma comida dos oficiais. Não tinha um salário, tinha um soldo, e não apanhavam, caramba.
Uma outra realidade. Outra realidade. E veio para cá, quando contou para os colegas, olha aqui, alguma coisa está errado. Então, isso. E outra coisa, 1910, 88, 98, 20 anos. Depois da tão falada... Aquele golpe, aquilo foi golpe, aquilo foi um grande golpe, que foi a assinatura da Lei Áurea. Coisa para inglês ver. Os ingleses precisavam dos navios limpinhos para trazer as iguarias, trazer especiarias das Índias e tudo mais, e vai botar essa negada tudo aqui. E falando negada, foi uma coisa que esse negão daqui da Revolução Farroupilha, esses bravos lanceiros, nós vamos transformar esses caras em soldados, libertos, com soldos, livres. Eles vão nos causar problema, eles vão pilhar todas essas fazendas aí. Vão matar, são só negros, vão matar todo mundo. Foi isso que aconteceu, é simples. Agora, por que alguns historiadores teimam e alguns caras teimam em dizer que não houve traição? Houve, gente. Os historiadores honestos pesquisaram e houve uma carta. Então, dizem que aquela carta foi forjada. Peraí. Se ela foi forjada, até hoje já não estaria no Museu da História do Rio Grande do Sul. Sim. A carta do Duque de Caxias, né? De repente, para quem não conhece. Exato. Então, tem tudo isso. Então, eu senti. Então, quando a gente fizemos aquelas cenas das cenas de guerra, isso que eu me lembro que o meu pai dizia isso. O pior filme de guerra que tu assiste na televisão não é igual à guerra. Sim. E meu pai, ex-combatente, foi na Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu via aquelas cenas assim, por mais forte que seja uma cena de tanto de escravo ou uma cena de batalha, ela não é igual à batalha. Era só uma fantasia histórica. Agora, tu imagina o que os caras... Só para ter uma ideia, a vida útil de um escravo nas charqueadas era 25 anos, 30 anos. Muito pouco, né? Aí os caras, os que eram fortes, morriam com 40. Então, peraí, os caras ficaram a trabalhar. Só para ter uma ideia, durou 100 anos. Praticamente 100 anos. E essa era do charque. Em 15 anos apenas, 5 milhões de cabeças de gado foram abatidas. Será que cabe a mim chorar a sorte do boi? Quando eu penso quantas cabeças de negro rolaram para que esse estado e aquela região de Pelotas, hoje está mal na parada em questão de grana, mas que fosse tão rico, esse estado se tornasse tão rico, com uma mão de obra qualificada. Nossa, sim. Eu vi agora há pouco uma menina, um cara colocou na internet, uma menina de um festival nativista, uma menina negra, falando uma poesia, e ela falando, menina jovem, menino, acho que adolescente, falando assim, essa coisa do doce de Pelotas, essa fena doce. Uhum. As baronesas nunca fizeram, a guriazinha fazia assim, as baronesas nunca fizeram doce. Os doces quem faziam eram as negras. Verdade. Então não são as baronesas que têm que levar o nome dos doces de origem portuguesa. Não, nem todos os doces são de origem portuguesa. A maioria dos doces não são de origem portuguesa. Então, quer dizer, é essa a realidade que a gente tem que ver. E eu digo isso porque agora eu tive uma felicidade, dia 21 de maio, eu participar de um concurso de poesia, primeira patrulha que é algo, para mim, inovador, que é participar desse processo da cultura nativista, e tirei segundo lugar, defendendo uma poesia de um poeta, Moisés Silveira de Menezes, que é Nunca Mais, Porongos, Nunca Mais. Como é que se chama? Um coronel da Brigada Reformada, um grande poeta, que já tinha me dito isso aí em 2010. Estou preparando um poema para te defender num festival para mim. Posso te pedir para encerrar daqui a pouco com ele, então? Tá na cabeça? Tá bom. Ai, eu dizia para ele assim, dizer poesia para mim é fácil. Na frente do autor é que é difícil. Mas agora tudo bem. Não, até pode ser. Bom, a gente já está encerrando 19h53. Tem que fazer um programa 2 contigo, Silmar. Só é pouco. Não, eu venho mesmo. Se quiser, eu venho mesmo. Vamos fazer o lado B, então, desse nosso papo em breve. Te agradeço muito a tua presença aqui, todos os teus ensinamentos. Tu realmente é uma referência. Obrigado. Não só para atores gaúchos, né? Mas para todos nós aí que estamos nessa caminhada para tentar mudar essa realidade. Eu acho que a gente tem que se gostar, tem que se amar e tem que saber que temos uma grande história, independente da força da mídia,
Se nós conseguirmos, a gente pode ser até maior que a mídia. É só ter união. Sim, essa é a palavra. Essa é a palavra. É aquela coisa, então, eu até não vou terminar com essa poesia. Sim. Que aí eu me torno um alvo para ser um próximo programa. Aí eu venho dizer essa poesia. Então, aí eu trago o violonista. Fica a promessa. Tá, mas eu vou terminar com um poema que é bem interessante. Sou a palavra cacimba para sede de todo mundo, e tenho assim na minha alma água limpa, céu no fundo. Já fui remo, fui enxada, pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta, e vou refugando a manga num atropelo de aspa. Meu canto é faca de charque voltada contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Eu sou samba das escolas em todos os carnavais. Sou samba da cidade e lá dos confins rurais. Sou quicumbi, Moçambique no compasso do tambor. Sou um toque de batuque em casa G de Nagô. Sou o suor, o trabalho, a luta de quem nas entranhas dessa terra nutre raízes também. Sou negro e, como tal, descendente da tropa de elite da Revolução Farroupilha. Guerreiro negro, guerreiro demarcador de fronteira. Tempo de Pinto Bandeira, guerreiro negro de cá e lá das bandas do Prata. Soldado negro imperial, lanceiro negro farrapo, negro em piquete chimango e piquete maragato. Irmão guerreiro de ontem, hoje e sempre. Aqui te exalto na poesia de Oliveira Silveira. Ai, que lindo. Agora eu posso encerrar uma pequenininha para ti? Pode. Para ti, que não tem como eu estar na frente de uma negra tão linda. Ai, muito obrigada. E não dizer assim, ó. Vem na garupa do matungo, prenda de pele preta. Teu olhar marimbondo me picou bem no fundo. Contra as tuas candongas, não valeu nem mandinga. Quero beber agora na cacimba do teu beijo polpudo, comer teus quitutes, que bebes e quitandas, e na beira de uma sanga, jeito de Rio do Congo, vamos juntar nossos dengues, muafos e caatingas, unidos pela canga de um amor profundo. Olha, eu já conquistei namorados com esse texto. Mas não é meu, é do Oliveira Silveira, gente. Muito obrigada. Fica a nossa homenagem, então, também ao grande Oliveira Silveira. E hoje, então, não vai ser o encerramento, fica a promessa da volta. Não, então, a gente continua esse papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço quem esteve com a gente até agora aí fazendo companhia. Espero não ter passado gripe pra ninguém. 19h57. E nem eu, a voz até que não saiu tão... Não, foi ótimo, maravilhoso. 19h57, o Em Negrito, então, de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, quarta-feira, às 19 horas, a gente está de volta aqui na Nova Metrô. Fica aí que daqui a pouco tem o Esquina Democrática com a galera que já está chegando por aqui. Boa semana para todo mundo. Beijo.